Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal do Reprise, um beijo do tio Rick. Estamos ao vivo aqui no Instagram, uma live maravilhosa aí que vou chamar uma convidada especial hoje para falar sobre um tema maravilhoso, como escrever o seu primeiro livro. É uma dúvida e um interesse de muitas pessoas, inclusive eu. E eu tô com o livro dela aqui, da nossa querida Patrícia Xavier do Nascimento. Eu vou chamar ela daqui a pouco. Sejam bem-vindos ao Mentoria com Especialistas, nosso networking, onde eu vou te ensinar o passo a passo de como você faz para faturar R$10 mil por mês, trabalhando apenas 4 horas por dia, sendo um terapeuta 10K+. Sendo assim, uma pessoa que ajuda pessoas e fatura R$10 mil por mês. Faz sentido para vocês? Hoje, o tema da live é como escrever o seu primeiro livro. Olha que interessante. Para a galera que está chegando aí, vocês vão aprender hoje com ela, Patrícia Xavier do Nascimento. Nascida em Itapecerica de Minas Gerais, no dia 7 de dezembro de 1992. 2 anos mais nova que eu. E já escreveu o livro, hein? Ó, os tiozinhos aqui não tá representando não. Mulherada tá avançando. Olha lá. Aos 16 anos, se mudou para a cidade de Divinópolis. Em 2012, se formou em técnica em patologia e desenvolveu seu trabalho nos principais hospitais da cidade. Em 2017, formou-se em técnica em enfermagem e sentiu a necessidade de pôr no papel suas experiências na área, para que as pessoas conhecessem um pouco da vivência da enfermagem e que, de alguma forma, valorizassem essa importante profissão. Olha que legal, gente. Ela não tem nada a ver com a nossa relação aqui de terapeuta, né? Por mais que ela ajude pessoas, ela não trabalha como terapeuta, ela é enfermeira e mesmo assim ela consegue ser uma expert. Vou chamar ela já já. Aqui é a capa do livro dela. Ela me mandou o presente Enfermagem em Apuros em um ano de Covid-19. Ela mandou aqui, inclusive, autografado, ó. Me mandou o livro autografado, querido professor Henrique. Espero que aprecie a leitura. Abraço, Patrícia Xavier. E eu vou chamar ela aqui. Deixa eu ver se ela já está ao vivo. Patrícia, se você tiver, clica aqui na câmerazinha de mais e chama. Gente, como vocês sabem, nós estamos falando aqui de uma nova profissão. Acabei de apresentar aqui a Patrícia. Contei a história dela, onde ela nasceu. Ela nasceu em 1992, 2 anos mais nova que eu. E já tá botando para quebrar como expert. Não quer dizer que você tem que ser um terapeuta para ser um expert. Você pode ser uma cabeleireira, você pode ser um advogado, você pode ser um médico, você pode ser uma pessoa que faz bolo. O método que eu estou ensinando para vocês aqui vale para todos. E a Patrícia Xavier, muito inteligente, já adiantada, sendo uma enfermeira expert, ela já entendeu uma das fontes de renda do expert. Que uma das fontes de renda é ter o seu próprio livro, vender livros. Muitas pessoas faturam milhões de reais e ajudam centenas de milhares de pessoas escrevendo livros. Henrique, sou tímido, então vai escrever o seu livro. Você só tem que escolher. E agora eu vou convidar aqui a Patrícia para falar comigo, para ficar e trocar uma ideia, porque ela vai ensinar como que a gente faz para escrever o nosso primeiro livro. Vamos tirar os mitos, os medos. Olá, Patrícia, tudo bem? É um prazer, viu, Henrique, estar falando ao vivo com você. Boa noite, galera, tudo bem? Boa noite, galera. Se vocês estiverem bem, comenta aí. Tudo bem? Patrícia, eu estava aqui e eu estava lendo seu livro e eu fiquei agoniado. Fiquei agoniado com a introdução desse livro. Eu falei, cara, fiquei me imaginando com 3 luvas, me imaginando tudo encapotado, com o calor da bexiga e o ar-condicionado parando de funcionar. Gente do céu, foi um apuro, né?
realmente é o tema bem sugestivo, né, para a época que nós vivenciamos bem de perto. Foi realmente apuros, momentos de muita tensão, apreensão, e para mim a escrita desse livro realmente foi uma forma de terapia também, né, durante esse período conturbado. Sim, imagino. E imagino o desafio que você passou. E, inclusive, você usa muita PNL nesse livro aqui, porque mexeu com os meus sentidos. Eu realmente consegui sentir sensações, né? E achei muito interessante. Vou até deixar a capa do livro aqui para a galera. Depois a gente fala mais para quem quiser adquirir o livro, que é muito interessante. E muito bem, Patrícia. Eu acabei de te apresentar, não sei se você viu. Contei toda a sua história aqui, que você nasceu na cidade de Itapecerica, de Minas Gerais, no dia 7 de dezembro de 1992. Você é 2 anos mais nova que eu. Passou a infância lá em Neolândia. E agora você está aqui com o seu livro. Maravilhoso. É um sonho meu, sabia? Só que vamos começar esse negócio, Patrícia, porque é o seguinte. Muita gente tem crença de que não consegue escrever livro. Olha lá, você nasceu no mesmo dia que o Stênio. Um abraço para você. O Stênio é da onde? O Stênio, ele é de Ribeirão Preto, lá de Sertãozinho, de Minas Gerais. E Ô, Patrícia, você tá com algum microfone aí ou tá direto no celular? Celular. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá dando umas picotadinhas, mas dá pra ouvir. Nada aqui. É, Pois é, Henrique, é algo que a maioria dos iniciantes, né, até eu mesmo passei por isso. Tá. A primeira escrita do livro é desafiador. Isso para qualquer uma pessoa. A gente tem que lidar com os medos, ansiedade. Eu pensava muito, por exemplo, na opinião também de outras pessoas, como as pessoas iriam encarar o trabalho. Então, isso acaba gerando alguns bloqueios, até algo que você mencionou hoje mais cedo também na sua live, né, das 9 horas. Então, é algo que até a PNL também ajuda muito nesse quesito, né? Na questão da preparação emocional para que você possa estar enfrentando esse desafio de uma forma mais alegre, porque senão acaba sendo um peso também, um pesadelo para quem tem medo. Tá. Eu comecei a escrever um e-book. Falei, cara, vou escrever esse e-book. Foi tão gostoso escrever o e-book. Comecei a escrever, só que aí começou a aparecer outras tarefas mais importantes naquele momento. E eu acabei deixando o e-book de lado e eu nem sei onde está mais esse arquivo. Queria que você fizesse um processo reverso e pensasse. Como que você tomou a decisão de escrever um livro? Porque isso aqui, para quem quer ser expert, é uma prova de autoridade gigantesca. Por quê? Porque a gente respeita o que está escrito num livro. E você, como expert aí do outro lado, não estou dizendo que você tem que escrever um livro agora. Agora, um livro te dá uma autoridade da bexiga. Tanto para mim, porque para mim é um desafio quebrar a crença de ter um livro. Não precisa ser um livro muito grosso, né? Quanto tempo você levou para escrever esse livro aqui? Tá falhando a ligação. Não sei se tem algum microfone aí. Deixa eu ver. Tá picotando. Tá, sua voz não tá saindo, não sei por quê. Fone Você tem é algum, melhor. você tem algum fonezinho? Pega ele aí para ver. Tá. Vamos esperar ela aqui, gente. Mas falando, uma das fontes de renda do terapeuta 10K+, que é um palestrante também, que é um treinador, que ele tem habilidade em várias áreas, é ter o seu próprio livro. E, gente, de verdade, hoje eu tô aqui para quebrar essa crença. Eu vou escrever meu próprio livro. Eu não sei vocês, mas eu tô me sentindo motivado para ter o meu próprio livro. Como assim eu não posso ter meu próprio livro? Se minha história é tão interessante, assim como a sua. Tem momentos da sua vida que são muito interessantes que podem realmente transformar a vida das pessoas. A Patrícia pegou uma parte da vida dela que foi dolorida e expressou nesse livro aqui e trouxe informações relevantes para ajudar pessoas, para elas entenderem como é que foi a vida do
do enfermeiro. E pelo que eu li aqui, foi muito difícil passar todo esse tempo dentro do hospital, né? Vamos ver se sai a voz agora. Com certeza, foi realmente um desafio. E é bem isso que você disse. Eu quis aproveitar essa oportunidade, né? Eu usei esse momento de dor, de dificuldades mesmo na área da saúde. A enfermagem, como um todo, sofreu muito nesse período. E eu usei isso como uma arma a meu favor. Tá, Eu sempre gostei muito de escrever. tá. Então, a escrita sempre me ajudou muito. E o fato de estar escrevendo a própria realidade das nossas vivências, isso se tornou muito gostoso. Tá. Legal, Patrícia. Aí, do nada, você teve a ideia de escrever um livro. Falar, puta, eu vou aproveitar, eu já quero me tornar uma referência no mercado. Por que que você escreveu o livro? Qual que foi a ideia fundamental? Qual que foi a sua intenção positiva de ter o livro? Olha, a minha ideia principal, Henrique, era que as pessoas conhecessem mais o por detrás das portas de uma UTI adulta. Ah, É, por exemplo, principalmente na época de pandemia, as notícias em geral, a gente fica sabendo apenas um pequeno apanhado, ali o que os jornais conseguem trazer. entendi. Então, contar os bastidores ali, do enfrentamento mano a mano, frente a frente, então era só para quem realmente estava vivenciando. Então, estar vivenciando tudo isso, sentir na pele. No livro eu expressei o real sentimento da enfermagem. Tinha dia que a gente chorava, né? Tinha dia que a gente precisava se abraçar paramentado, para a gente se acalentar. Então, falar disso foi um registro histórico e acalmou mesmo o meu coração naquela fase de pandemia, que tudo estava muito difícil. Então, foi uma válvula de escape maravilhosa que eu encontrei na época. Tá, então você viu o livro como uma oportunidade de fazer uma autoterapia. Com certeza, com certeza. Tá, E realmente funcionou, porque assim, a cada escrita, a cada capítulo que eu ia escrevendo, eu me sentia mais aliviada por dentro. E quando eu comecei, eu fazia algumas pequenas notas no meu celular, e eu chegava em casa, ia para o notebook e começava a desmembrar ali sobre o assunto, e eu vi que a coisa estava funcionando, estava ficando uma coisa bacana, eu falei assim, opa, vou publicar. Aí eu decidi, tipo assim, já no segundo capítulo, que eu queria que as pessoas conhecessem mesmo essa história. tá. Aí, vamos lá. Você teve a ideia, você teve pequenos insights, só para a gente poder modelar. Passou lá pela Covid-19, foi difícil. Eu vi que vocês tomaram aqui muita, a gente chama de rabada, muito dura dos médicos, às vezes sem merecer. Vocês tinham que chegar no cliente e transparecer uma calma, uma tranquilidade. Vocês tinham que ter muito controle emocional. E pelo que eu percebi é que vocês sofreram bastante lá, né, na vivência, né? Eu consegui sentir a sensação de estar com a luva, de estar todo com gorro e o calor. Eu consegui sentir o calor aqui com as suas palavras. Eu achei muito bom, parabéns. Eu realmente consegui sentir e fiquei agoniado. Se essa era a sua intenção, eu fiquei agoniado de me colocar no seu lugar, no lugar do enfermeiro. Agora o que eu quero saber, você teve pequenos insights e você começou a escrever no bloco de notas, pequenas ideias? Isso, pequenas ideias. Por exemplo, tinha uma admissão muito traumática. Por exemplo, o que mexeu muito comigo na época foi o adentrar das gestantes, né? Então, gestante, a gente via falecer muito, né? Ali no ambiente da UTI. Nossa, Então, eu escrevia pequenas notas, gestante, tal, tal, entrou tal, tal, de cidade a tantos quilômetros. E eu conseguia desmembrar isso quando eu chegava em casa, que eu chegava, tomava meu banho, jantava e falava assim, poxa, deixa eu pensar naquele caso, o que eu posso escrever a respeito? E era assim, aliviador mesmo, eu vi sabe? que teve uma parte que você É, escreveu aqui que vocês perderam vidas com outras vidas dentro. justamente. Eram as grávidas. Eram as grávidas e era algo assim que mexia muito com a equipe. Porque quando chegava uma gestante ali pra gente, a gente sabia que ela tinha que
correr mesmo. Os médicos corriam para o bloco cirúrgico, às vezes tiravam, né, ali a criança, e ela não tinha condição de sobreviver, às vezes estava com 5, 6 meses, para tentar, às vezes, salvar a vida da mãe. E acabava que os dois faleciam. Eu até conto, né, um dos relatos é que no mesmo dia, né, após a criança ser retirada, faleceu tanto a mãe quanto a criança no mesmo dia. Então, o olhar da equipe médica, da equipe de enfermagem, né? E falar disso mexe ainda muito com as minhas emoções. Até se tiver alguns dos meus amigos aqui da UTI adulta, eles vão saber relembrar disso. Porque o nosso olhar, quando a maca ia saindo, indo em direção ao bloco cirúrgico, era aquele olhar triste, todo mundo chorando, né? O semblante nosso todo mudava, porque a gente sabia que realmente não tinha assim muita esperança, muito o que fazer naquele momento. Então vamos lá. A gente sabe que a Covid-19 foi difícil, ainda é difícil para muita gente, né? Muitas pessoas perderam familiares, eu de coração sinto muito, mando meus sentimentos aí do fundo do meu coração para vocês. Eu, graças a Deus, ninguém da minha família passou, não morreu, não faleceu, né? Até minha avózinha com 90 anos pegou Covid e pegou também H1N1 junto, 90 anos. Olha, Eu falei, aí, já tava dando tchau já. E a venha tá lá agora, ainda conversando, graças a Deus, e brincando, né? Mas vamos lá. que Então ótimo. você fez o seguinte, Patrícia. Galera, a gente está contando um pouquinho da história, do que ela passou lá, para a gente entender como foi o processo de pensamento dela. Ela passou pelas dificuldades e todo dia difícil, ou quase todo dia, ela fazia pequenas anotações do dia dela. Então o que, que você aí do outro lado pode fazer? Você vai fazer um resumo da sua história. Henrique, mas minha história não é interessante. A sua história é interessante. Você tem que só saber contar essa história. Uma das ideias que eu trago aqui, Patrícia, que o terapeuta da Escamais, ele tem que saber contar a história dele. Porque é importante. Eu vejo que você contou um pouco da sua história aqui, muito resumidamente. Existiram mais fases da sua vida e a gente está focando aqui na parte do Covid-19. Mas essas pessoas que estão em casa, elas têm que saber que a história dela pode ajudar. Dá um exemplo, a mulher que sofria abuso do marido, verbal, ou de agressão. Ela pode contar essa história e ajudar outras pessoas. O cara que às vezes perdeu alguém da família e ele quer explicar como passar por um luto de uma forma mais, não tem como dizer mais tranquila, mas da melhor forma possível. O especialista em PNL que quer ensinar as técnicas, como utilizar da melhor forma, o hipnoterapeuta, a moça que trabalha com estética, todos nós podemos ter o nosso livro, é assim que eu penso. Né? O que, que impede, Sem Patrícia, dúvida. da gente ter esse livro? O que, que impede? Na verdade, é apenas os nossos próprios medos, né, Tá? internos. Porque eu acredito, todos nós, Henrique, como você mesmo disse, cada um de nós temos uma história de vida. Ah, eu perdi um ente querido muito novo. Ah, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, ou perdi um amor, perdi uma pessoa que eu amava muito. Todos nós temos histórias, né? Sejam boas ou ruins, é a nossa formação, forma o nosso caráter, nos dá maturidade. Tá. Então, é aproveitar aquele momento mesmo, é aproveitar o sofrimento, aproveitar a alegria. Então, assim, tudo que é bem usado, e a linguagem é justamente para isso, né? Para expressar os sentimentos. E às vezes as pessoas falam assim: ah, mas como é que eu vou escrever de amor? Mas tem sempre a maneira objetiva e a maneira subjetiva, né? Lembrando que assim, a maneira objetiva você vai falar escancarado: ah, eu amava ela, né? Eu amava tal pessoa e tal. A maneira mais subjetiva, você pode estar expressando o seu sentimento de uma forma que você não precisa dar a entender que é a sua vida ou que você está contando a sua história. Então, assim, sempre tem jeito de iniciar. E a questão é só iniciar. Quando a gente dá o primeiro passo, a partir do momento que você fala assim, eu estou decidida a escrever o meu primeiro livro, vai no primeiro capítulo, que uma coisa vai acompanhando a outra e vai gerando ideias para os próximos capítulos. E assim adiante vai dando certo. Tá. Então, a ideia, vamos lá, vamos modelar. Primeiro, pequenos resumos da ideia. Fazendo pequenos resumos da ideia, você vai criar um movimento. Depois de criar esse movimento, você vai começar a estruturar a tua história.
E o que você disse que um passo gera outro passo. E eu acredito muito nisso. Falei para a galera lá, vai lá, monta seu grupo no WhatsApp, começa a gerar o seu movimento, atrair as pessoas. Esse movimento vai gerar outro movimento, que você vai gravar um vídeo, que esse vídeo vai te dar força para gravar uma live, e a live que vai te dar a força. Eu acredito muito no movimento gera movimento. Então, só para a gente modelar. Você acredita que um movimento gera outro movimento. E quando a pessoa, se ela tiver vergonha de falar diretamente a história dela, colocar o nome dela no livro, ela pode criar um personagem, contar de outra forma, né? Você falou até da forma subjetiva, que não seja diretamente para ela não expor as pessoas, né? Ela pode expor uma história com outros nomes fictícios, né? Para que o que importa de verdade é a mensagem que vai chegar na audiência, no leitor, né? Justamente, e é bem isso. E a gente sabe assim que os principais romancistas, né, da história, eles tinham uma carga emocional e de vivências que eles souberam expressar e canalizar isso muito bem na forma da escrita, né? E isso é algo que é sentido. Por exemplo, né, dando um exemplo do meu livro, eu fico muito contente quando as pessoas falam que o livro realmente tocou, fez ter alguns sentimentos, porque o intuito era esse, de passar aquilo que eu estava sentindo. Tem até um amigo meu também, ele está no projeto de escrita, ele está escrevendo um romance, ele ainda não finalizou. Ele fala muito a respeito disso e quando nós falamos de coisas que aguçam os nossos sentidos, né? Por exemplo, o cheiro do café, né? O cair da chuva e você sentir o cheiro da poeira, coisas que mexem com o sentido, isso é marcante. É marcante e é relaxante de se ler e de se ouvir. Então, isso chama a atenção das pessoas. Falar coisas que relaxam a mente. As pessoas buscam muito isso nos dias de hoje. Você não concorda comigo? Concordo. E o que você está fazendo é pura PNL. Comunicação através dos sentidos, né? Eu ensino para os alunos do curso de PNL que a gente tem o visual, auditivo, sinestésico, e dentro do sinestésico temos o gustativo e o olfativo. Quando você fala que, um exemplo, eu estou aqui no sítio, sentado na grama verde, sei lá, e eu sinto o cheiro, não sei, eu não sei falar do jeito que você fala, né? Tenho que treinar aqui, mas é basicamente isso, né? Eu sinto o cheiro do ar, o brilho da luz que atravessa as gotículas, não sei o quê. É tocar o sentido. Fala mais aí disso aí para a gente aprender a fazer mais dessa forma, porque isso é importante tanto para a venda, para conquistar o cliente. Se você aprende a falar tocando em todos os sentidos, você vende melhor, você escreve melhor, você se expressa melhor, a sua linguagem fica mais profunda, ela fica mais didática, mais clara. Eu estou usando aqui, ó, mais clara, mais... É, Entende? A é gente bem isso usa. mesmo. Assim, eu sou filha de comerciante. Meu pai sempre mexeu com comércio, sempre foi muito bom para negociar. Minha mãe também, Legal. aprendi muito com ela. Inclusive, mandar um beijo para os dois, para os meus irmãos também. Então, esse fato de vender e a comunicação sempre teve bem presente de mim desde pequena, né? A minha família é muito comunicativa. Então, o falar, por exemplo, você disse, o estar no sítio, né? Então, o que que relembra o sítio? O cheiro da grama, o vento, a brisa, né? Então, quando nós falamos coisas que relaxam a mente e que relembram as pessoas, fazem as pessoas se sentir ali no momento, a pessoa cria rapport, que é o que você sempre ensina, né? Que é uma conexão mesmo entre pessoas que acaba unindo, né? Cria uma conexão, um vínculo. Então, quando a gente pega esse vínculo com as pessoas vão nos ouvir melhor, a gente vai vender melhor e vai se comunicar melhor também. Você disse também a respeito do movimento, né? Eu costumo muito falar, até algumas palestras que eu tenho dado aqui na minha cidade, aqui em Divinópolis, eu gosto muito de esportes ao ar livre. Eu amo pedalar, amo mesmo. Então, assim, o que mantém uma bicicleta de pé é o movimento, né? É você pedalar, dar um pedal atrás do outro. Então, se você parar, estagnar, não tem como a bicicleta funcionar, né? A não ser que você coloque um motor ali, vai virar uma moto, né? Vai ser uma coisa diferente daquilo que a gente quer.
Então, o início, ele às vezes pode ser desafiador, mas quando tem um movimento, mesmo por mais cansado que a gente esteja, a gente seguir uma meta, a gente consegue ir prosseguindo e caminhando devagar. Exatamente. Eu acredito de verdade nisso, que movimento gera movimento, e se você começar a dar o primeiro passo, é a única oportunidade que você precisa. Deu o primeiro passo, cara, coisas vão começar a acontecer, portas vão se abrir. Tem até uma passagem da Bíblia que eu gosto bastante. Não sou um grande leitor da Bíblia, mas tem passagens que marcaram a minha vida. Que Deus fala, acho que é Mateus 7, do 7 ao 8, que ele fala que se a gente bater a porta, ela vai se abrir. O que isso quer dizer? Faça movimentos, gere movimentos. Que movimentos vão trazer resultados. E que tudo aquilo que você quiser, se você bater a porta, é seu. Então, eu acredito demais nisso, que se a pessoa estiver aí do outro lado, ela quer escrever o primeiro livro dela, se ela gerar um primeiro movimento de sentar na frente do computador ou na frente do celular, se ela não tiver um computador, começar a separar a vida dela por blocos e começar a escrever, vai dar bom. Eu comecei a escrever o meu livro, Mentes Sem Limites, na verdade era para ser um e-book. Eu estava até sendo auxiliado por uma aluna, mas ela sumiu também. Não lembro o número dela, eu troquei de celular. E ela estava me ajudando. Eu escrevia do meu jeito simples e ela dava uma melhorada no texto. Eu não preciso ser o melhor escritor do mundo, eu só preciso passar a ideia. A gente chama o redator, né? Redator que fala. Sim, o redator. E o redator, ele vai te ajudar a melhorar a escrita do texto, tirar os erros de português, que, enfim, já vem a crença, eu sou ruim de português, nossa, eu sou ruim de escrever, eu era ruim em redação, como que eu vou escrever um livro? Então, são crenças que, se você gerar um movimento, você vai conseguir. Eu vou voltar a escrever o meu livro. Não, e você pode contar comigo. E você pode contar comigo mesmo para dar um feedback, te auxiliar, né, na maneira que eu sei. Por exemplo, porque as pessoas às vezes, Henrique, têm aquela falsa ideia, todo escritor é professor. Gente, eu Ah, não sou professora, eu eu, tenho inúmeros, a maioria aí dos escritores, eles não são professores, não são formados em letras. legal. Então, o que que acontece? Eu não sou. É uma coisa que é portuguesa, eu gosto bastante. Amo redação e literatura. Mas eu não domino igual. Mudou muitas coisas na linguagem portuguesa. Então, no livro, quando eu decidi escrever ele, eu paguei uma pessoa, eu paguei a editora para fazer essa correção. Tá, Então, hoje em dia, não tem desculpa, entendi. sabe? Então, se for pelo erro de português, a editora vai corrigir, ou você vai pagar um amigo seu que é professor. Então, assim, não tem obstáculo, não tem mesmo. Os próprios obstáculos somos nós mesmos que colocamos, né? Quando se tem um foco, eu acredito sim, e até, Henrique, aproveitar para me dispor também, quem aqui, né, estiver na live, tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida, pode me chamar pelo direct do Instagram, que eu fico à disposição para ajudar também. Muito bem. Aí, galera, esse é o networking, é a gente se ajudar. Eu sempre falo para vocês, mudar ambiente. A gente está aqui com a Patrícia, que está começando a revolução na vida dela, que já começou há um tempo, escreveu seu próprio livro, está começando a se tornar uma referência no mercado. Ela já percebeu que, com a escrita do próprio livro dela, que é esse aqui, ela já teve benefícios, porque agora ela é convidada para palestras. Então, o livro, ele traz uma autoridade para a carreira do expert, né, do terapeuta da Escamais, a gente chama de expert, da indústria dos experts. A gente pode falar vários nomes, que Paulo Vieira, Wendel Carvalho, Pablo Marçal, Hélio Couto, enfim, diversas pessoas que escreveram diversos livros, e isso gerou mais autoridade na carreira. Então, se você aprender e hackear o como escrever o seu próprio livro, vai te trazer benefícios. Estou falando alguma besteira, Patrícia? Te trouxe algum benefício ter um livro próprio? Conta pra gente. Sem dúvidas. Eu vou falar até uma coisa bem pessoal minha. Quando eu decidi escrever o meu próprio livro, eu não contei para absolutamente ninguém. Boa. Eu Ótimo. apenas quando o livro estava pronto, chegou na casa da minha mãe sempre via chegar muita encomenda minha, porque na minha casa, como moro só eu, então o meu endereço da minha mãe é referência para entregas. E ela viu chegar assim vários, né? Várias caixas de livro. E ela falou: Patrícia, você tá ficando louca, tá chegando um monte de livro aqui e tal.
eu falei assim, não, mãe, amanhã eu vou ir, eu até estava trabalhando, estava de plantão, amanhã eu vou ir, a gente vai conversar e tal, a gente vê junto. Aí fui no outro dia na casa da minha mãe e falei, mãe, bora abrir aqui junto comigo, né, essas caixas? Na hora que eu abri, eu falei assim, aqui, ó, o primeiro livro da caixa é seu. Então, ver minha mãe emocionada e dar esse primeiro presente para ela. Então, porque Legal. eu sabia, Henrique, que ia mudar. Eu sabia que quando eu abrisse aquelas caixas ali, que as coisas iriam mudar para mim mesmo. E realmente mudaram. Eu passei assim a mudar até o leque de amigos, né? Porque Legal. alguns aproximam, outros vão embora, Não é, né? muda o círculo total de amigos mesmo. É algo assim que tem me agregado muito, né? Eu me formei na mentoria, né, sua de PNL, que eu achei assim incrível, extraordinário. Foi um período assim que eu aprendi muito. Eu volto nas aulas sempre para me poder sempre estar relembrando, né? É algo que eu quero estar praticando ainda mais, né? Estou estudando psicanálise e é algo que me acrescentou muito. O livro, a PNL e a formação agora em psicanálise é algo que assim está abrindo muitas portas para mim. Eu tenho só que agradecer a Deus, né, e agradecer, né, você como professor, agradecer as pessoas que estão perto de mim, que me apoiam também, e agradecer também ao próprio esforço, que a gente tem que se valorizar também e falar assim, poxa, você sempre fala, né, nos seus vídeos, poxa, você é foda e tal, mas é assim, a gente tem que se sentir foda pelos esforços, quer sejam pequenos, são memoráveis e a gente tem que comemorar por isso e se sentir foda mesmo. Boa. Gostei disso. A gente está com a nossa nova hashtag, é a hashtag Bora Avançar. Eu realmente, qual que é a minha função como mentor? É trazer ferramentas para que você que me acompanha, você possa criar micromovimentos e sentir os resultados que esses micromovimentos vão te dar. Por que que eu faço isso com você? Porque você percebendo os microresultados, você vai avançar. E eu vivi esses microresultados. E eu percebi que os micro-resultados me deram resultados. Esses resultados me fizeram me movimentar. Assim como a Patrícia, que a primeira vez teve que escrever a primeira palavra, e a segunda palavra, e a terceira palavra, e a quinta palavra, para então chegar no seu livro pronto, que hoje trouxe muito mais relevância para o trabalho dela, trouxe convites inesperados, mudança de ambiente. A gente estava falando, acho que no dia de ontem, sobre os estados, né? Que o primeiro movimento nosso tem que ser a mudança de ambiente. As pessoas que a gente anda. Imagina se a Patrícia lá no começo mostrasse o livro dela para a galera que não está na mesma frequência, na mesma sintonia, na mesma ideia. A galera ia falar, Patrícia, pelo amor de Deus, isso é bobeira. Para que escrever livro? Minha filha, vai cuidar da sua vida, vai fazer seu emprego, vai para academia, vai para praia, vai fazer o que você quiser. Mas ela sabia o que ela queria. Então, cuidado para quem você conta os seus sonhos. Tem até uma frase que diz assim: as pessoas querem muito seu bem, desde que você não esteja melhor do que elas. Então, acho que você fez certo de não contar. Se for para contar, vamos conversar entre nós, na nossa comunidade, entre os amigos que estão na mesma frequência, que entendem o seu propósito, que entendem a sua ideia, que sabem que a gente quer avançar junto. Porque quem está aqui é quem quer avançar. Faz sentido, Patrícia? Faz todo sentido do mundo, né? O contato, até a Bíblia também, né, fala a respeito disso, né? Quando a gente anda com pessoas sábias, a gente vai se tornar sábio, né? Mas quando a gente anda com pessoas que realmente não querem o bem da gente ou que quer o mal, isso vai trazer malefícios, né? E é muito claro isso, porque as pessoas que estão na mesma frequência vão ser incentivadores, né? Mas aqueles que já não estão, eles vão te diminuir e não vão te acrescentar, né? Então, é o tipo de pessoas que a gente tem que fazer realmente uma seleção de pessoas na vida. Quer sejam poucos ou nenhum amigo, é melhor você ter nenhum amigo do que você ter um inimigo, um falso amigo do seu lado. Porque acaba, Henrique, que esse tipo de pessoa faz a gente estagnar, faz a gente parar e a gente não consegue caminhar. A gente só vai voltar para trás. Exatamente. Eu concordo com isso aí. E bora avançar com pessoas que querem avançar com a gente, que estão na mesma ideia, na mesma frequência, no mesmo movimento, né? E agora, Patrícia, vamos fazer, continuar o nosso processo aqui de modelagem. Eu queria que tivesse algo didático para a gente passar para a galera do como escrever.
um livro. Não quero, não quero forçar você, eu quero só que seja fluido, que seja tranquilo para você. Mas será que tem um passo a passo, assim, algo simples, algumas coordenadas para que as pessoas possam falar, eu vou começar o meu projeto. Gente, não é para você escrever seu livro amanhã, isso é um projeto de longo prazo, tá? Amanhã a galera, Henrique, já comecei meu livro, eu sei o que fazer. Calma, isso é um projeto de longo prazo, não sei, é um projeto de longo prazo? Me conta, Patrícia. Eu às vezes estou falando besteira também, minhas crenças estão atrapalhando aqui. Não, não estão, tá tranquilo. Daqui a pouquinho eu vou responder a pergunta sobre editora. O pessoal tá falando, né, a Tá, respeito perguntando da editora. Eu vou voltar nisso, não me deixa tá, esquecer, tá, pessoal? E nós vamos falar também como adquirir o livro. Então, a primeira coisa que eu acho que cada um deve ter em mente é sobre o que você quer falar, tá, né? Por exemplo, eu quis falar a respeito de pandemia e os sentimentos que a pandemia trouxe, principalmente para os profissionais da saúde, os técnicos de enfermagem na UTI adulta. Então, o meu tema foi esse. Então, acho que a primeira coisa é você ter um tema em mente. boa. A segunda coisa é você ter um foco e um objetivo. Tá, É igual você mesmo disse, não precisa correr. Eu não corri com nada, eu deixei a própria escrita caminhar sozinha. boa. Mas o que que eu usei? Eu tinha as vivências na UTI do hospital grande aqui da minha cidade. Tá, Mas eu queria também fazer parte de uma equipe de um outro hospital, que é a UPA, né? Aqui da minha cidade, porque lá eu sabia que o bicho estava pegando e que estava pegando funcionário no laço e que o pessoal estava trabalhando muito. O tá, que que eu fiz? Eu fui trabalhar durante a escrita do livro para agregar mais conhecimento, eu fui trabalhar na UPA à noite. Então, assim, me agregou conhecimento demais. Eu pude aprender muita coisa ali, sofri um pouquinho, boa. mas era isso que eu queria. Eu queria passar por aquilo para me poder deixar as pessoas saber a respeito do que estava acontecendo ali também. Boa. Então, assim, é buscar o conhecimento. Tá. Buscar o conhecimento daquilo que a pessoa realmente quer falar. Focar no objetivo. Tá, então, o primeiro passo é escolher o tema, que é uma das coisas que eu mais falo com meus alunos, que eles têm que escolher. Sim. Ah, Henrique, mas eu amo tanto todas as 200 terapias que eu entendo. Não, você tem que ser bom em um tema. Porque esse livro tem que estar agregado com o tema que você quer falar. Por exemplo, você quer ser um especialista em PNL, o seu livro tem que ter relação com a PNL para quê? Para fortalecer a sua carreira, para fazer com que você avance, para fazer com que sua autoridade aumente, você fique mais conhecido. Segundo passo é o foco, manter o foco. O que acontece com muitas pessoas, no meio do caminho quer trocar. Ah, eu comecei com hipnose, daqui a pouco eu estou cabeleireiro, daqui a pouco eu faço maquiagem, daqui a pouco eu sou mecânico, daqui a pouco eu sou caminhoneiro. Foco, gente. Se ficar desviando o foco, vai dar ruim. Beleza, então escolheu o tema, foco, vamos lá. Vai, O Patrícia, terceiro, solta o código, Patrícia. movimento. Movimento. Legal. É as pedaladas, ó. Gente, não precisa correr, não precisa correr, não precisa estar ganhando corrida. Tá. Ninguém aqui tá para ganhar prêmio nenhum. É no seu tempo. E cada um, Henrique, tem um tempo para escrever. Tá. Eu demorei o quê? Quase um ano. Boa. Tem pessoas que ficam no escrita 5 anos, 6 anos. Tá errado? Não tá. Tá, é o tempo da pessoa. É o tempo da pessoa, então depende do foco, do objetivo. Eu tive que apertar um pouquinho mais porque eu quis aproveitar o tema do momento, que é a Tá, pandemia, que é um assunto latente. legal. Então, se a pessoa quer um tema geral, por exemplo, falar sobre a guerra da Ucrânia, né? Tá sendo um assunto aí, ó, em pauta, né? O que que as pessoas que estão escrevendo a respeito, artigos a respeito da guerra, têm que aproveitar agora o momento, escrever e vai ganhar retorno com isso, vai ganhar dinheiro com isso. Então, depende do rumo da pessoa, mas ter o movimento, não parar. Porque se você fechar seu notebook e falar assim, vou dar um tempo, vou dar umas férias isso aqui, vai ser difícil retornar ali a escrita. Entendi. Legal. Faça no seu tempo. Escolha seu tema, tenha foco no tema, faça no seu tempo. Por quê? As pessoas elas querem resolver as coisas para ontem e nem sempre é assim.
Existe o tempo da maturação, o tempo de viver a experiência, o tempo de aprender. Eu posso até falar sobre os ciclos do negócio, né? Eu vou marcar uma live para falar só sobre isso. Por exemplo, o primeiro ano de um negócio ou de um relacionamento, de tudo que você começar na sua vida, um ano é o tempo do aprendizado. O que é o tempo do aprendizado? A Patrícia acabou de falar que ela levou um ano para escrever o livro dela. O ano é o ano do aprendizado. O segundo ano é o ano do serviço. É onde você paga o preço. Primeiro ano você vai aprender. Segundo ano você vai pagar o preço, vai trabalhar. Agora é a hora da Patrícia pagar o preço. O que ela tem que fazer? Divulgar que só um caçamba o livro dela para ela poder vender. O terceiro ano é o ano da aliança. É quando você se envolve com mais pessoas para expandir o seu negócio. Enfim, e até o sétimo ano. Eu vou marcar uma live para falar só sobre isso. Na PNL eu estou no terceiro ano. No terceiro ano da PNL. Foi quando eu fiz a parceria com o Estênio e com o Paulo e agora a gente está no ano da aliança. Estou me envolvendo com pessoas para expandir meu negócio. Primeiro ano eu aprendi. Segundo ano eu paguei o preço, servi meus alunos e agora estou no ano da aliança, que é me unir com mais pessoas para poder avançar. Se a gente segue esse cronograma, ajuda pra caramba. Eu posso falar mais sobre isso. Isso é interessante. Tá? E tá funcionando para mim. E pelo que eu tô vendo, a Patrícia tá seguindo basicamente isso. Primeiro ano ela aprendeu, teve que se matar, estudar, deixar de sair, de assistir Netflix para aprender como escrever o livro dela. Agora ela tem um fruto. Nasceu um fruto. Agora ela tá no ano do serviço. O que é o ano do serviço? Ela vai mostrar para as pessoas o que ela fez. Sacou, Patrícia? É bem isso mesmo, Henrique, faz todo sentido. E as pessoas têm que entender que tem que acreditar, né, realmente naquilo que a pessoa está investindo. Eu acredito muito no meu livro, muitíssimo mesmo. É, e está disposto a pagar o preço por isso também. Porque as pessoas acham que tudo vem muito fácil. É muito fácil, às vezes, as pessoas chegar, às vezes, ô Henrique, parabéns, cara. Você está indo muito bem, uma vida fácil e tal, né? Gente, não é assim. Ninguém sabe quantas noites a gente deixou de dormir, quanto investimento, quanta propaganda, quanto a gente tem que correr atrás de muitas coisas. E é isso mesmo, é abrir mão de estar com os amigos, de estar com a família, para poder estar investindo e acreditando mesmo. Acho assim, incentivo a todos que estão aqui acompanhando, o pessoal do hospital, né? Alguns até entraram aqui, estão me mandando um abraço pro pessoal lá do setor 12, da UTI adulta, obrigada pelo carinho. E acreditar mesmo, porque isso dá muito certo. Eu acho que quando nós acreditamos e acreditamos e acreditamos e mantemos o movimento, sem perder a cabeça, as coisas dão certo. E às vezes vai chegar a hora, Henrique, eu imagino que você também já passou por isso, que vai dar vontade de desistir, porque você vai estar tão cansada. Você vai chegar assim, igual eu, às vezes tem dia que eu chego do hospital, eu tô exausta. Aí o pessoal me chama para entrevista 7 horas da manhã. Então, no mínimo, eu tenho que levantar 5 horas. É cabelo, é maquiagem, é fotos. Então, assim, o por detrás, os bastidores, às vezes as pessoas não acompanham. Então, assim, se a pessoa quer resultado, quer acreditar, beleza, acredita, vai em frente, mas não desiste, porque vai chegar uma hora da bonança, né, de ficar mais tranquilos, que as coisas vão caminhar sozinhas, né? Mas sim, tenho certeza disso. Eu até falei numa live ontem de manhã que um avião, Patrícia, ele gasta 2.000 litros de combustível para decolar. 2.000 litros de combustível para decolar. Mas depois que ele decola, que ele está lá em cima, ele fica só curtindo a paisagem, ele não consome quase nada de combustível. Ele só precisa se manter lá no ar. Então, todas as pessoas que estão começando, no começo vai ter que queimar esse combustível. Eu estou no começo do começo do começo. Eu sempre falo para os alunos, gente, é só o começo. Eu não estou aqui para brincadeira, eu estou aqui para fazer esse negócio dar certo. Então, eu estou no começo do Sim. começo. E graças a Deus a gente já tem 12 mil alunos. Com as estratégias certas, Patrícia, eu tenho certeza que o seu livro logo, logo vai bombar de vender e estourar. Dia 14 a gente vai fazer um Masterclass do Terapeuta 10K+. Eu até convido você a participar, que eu vou mostrar o passo a Tá? passo de como eu fiz para vender mais de 1 milhão já na internet. Sem sair de casa, em Bacana. ano pandêmico.
E você com o livro, você já tem uma autoridade ainda maior. Porque o livro, para mim, de verdade, na minha cabeça, um livro é um tapa na cara. Pá, pá. Para mim. É muito bacana. Eu ouço muito isso das pessoas. Acredito que ainda não terminou de cair a minha ficha, né, com respeito à escrita do livro, né? Igual tem amigos meus, eu trabalhei um bom tempo em laboratório também, né? Eu trabalho na área da saúde desde 2011. Então, eu encontrei com amigos no último lançamento que eu tive, numa cafeteria aqui da cidade. E uma das minhas amigas, até mandar um beijo para Sabrina, ela me disse assim: Pati, isso aqui é um tapa na cara, você sabe, né? Eu, como assim? Não, olha, ninguém imaginava. Uma pessoa muito intelectual, uma pessoa muito É, inteligente para escrever um livro. E assim, eu acho que eu sou assim de uma origem assim tão humilde, Henrique, pelos ensinamentos que minha mãe me passou, meus pais me passaram, que às vezes é até difícil de cair a ficha. E às vezes eu vejo assim, eu fico sem acreditar, poxa, realmente funcionou, realmente a minha ideia foi para frente, realmente está tocando outras pessoas. Então é incrível ver isso acontecer. E é uma maneira muito natural, aconteceu naturalmente mesmo. então, aí, ó, o que a Patrícia acabou de falar? Ela falou, ó, você não precisa nascer num berço de ouro para ter o seu próprio livro. É isso, gente. Todo mundo pode ter. Aí a gente tem que ir na parte que ninguém sabe. Por exemplo, Patrícia, eu escrevi meu livro. Foi até uma pergunta de uma pessoa. Escrevi meu livro. Como que eu faço para minha ideia virar papel? Como que eu faço para minha... Como é que é aquilo? Eu tenho que ir numa gráfica? O que eu faço? Sendo bem simples, assim. O que eu tenho que fazer? Então, particularmente, eu não tinha tanto dinheiro para poder investir no meu livro. Tá, Então, o que que eu fiz? Eu peguei as principais editoras, tipo umas 20 editoras, no mínimo, e peguei o contato delas e comecei a correr atrás, a ligar mesmo, ficar no pé, não quanto? E pechinchei mesmo, não, poxa, não, em 2.000 exemplares? Não, você pode estar fazendo preço melhor e tal. Chorei sem dó mesmo. tá, E fui conversando, fui negociando com eles. Aí separei. Fiquei entre 4 editoras, bem bacanas. tá, Uma de São Paulo, uma do Rio, uma de Belo Horizonte e uma da minha cidade. tá, Aí entre essas 4, eu quis escolher a que fizesse uma melhor propaganda. tá, Mesmo apesar da distância, porque todo o meu vínculo, né, com a editora foi tudo por meio de e-mails, videoconferência e tudo mais. Selecionei essas 4, pus na ponta da caneta e falei, olha, aqui, tal editora me ofereceu R$ 200 a mais, e aí, podemos negociar? entendi. Até que eu fui e fechei como editora do Rio de Janeiro. Tá, Então, assim, é não ter vergonha. O tá, dinheiro é suado, é complicado a gente ganhar? É sim. Então, assim, saber negociar, conversar, o pessoal, assim, eles dão um apoio muito bacana, sabe, Henrique? legal. E eu solicitei todos os apoios possíveis. Por exemplo, eu estava meio com o pé atrás de conversar com uma editora, eu pedi para fazer uma chamada de vídeo, para me mostrar a editora, me apresentar. Procurei contatos, de outros escritores que lançaram o livro nessas editoras. Então, para mim poder ficar mais tranquila e familiarizada e ter esse lance de confiança, de rapport mesmo, né, com essa editora. Legal. Vamos partir do pressuposto que ninguém tem dinheiro aqui. Não temos dinheiro para fazer o livro. É possível a gente fazer um e-book digital, gente. Hoje em dia, o papel ele é importante, mas se você tiver o e-book digital, já é um avanço. Porque com o material digital, a gente cria um site, cria uma propaganda e vende esse e-book a rodo. Tem gente que fatura R$ 100.000 vendendo e-book na internet. Não precisa ser especificamente o seu livro físico. Você pode ter o seu livro físico. Mas se você tiver um digital também, dá para você vender em muito. E zero custo. Porque você vai mandar diagramar, deixar ele bonitinho, e você vai cadastrar numa plataforma, seja Hotmart, Eduz, Monetize, Ticto, que são plataformas que você cadastra produtos digitais, como infoprodutos, assim como o meu curso de PNL. E o seu e-book, o seu livro digital, ele pode ser vendido, gente.
e você pode faturar muita grana com isso. Tem gente faturando 100 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, vendendo e-book. E-book como controlar a ansiedade, e-book como controlar a depressão, e-book sobre como se controlar diante da pandemia, e-book para emagrecer, e-book para vencer o vício de cigarro, o vício da pornografia, e-book para você fazer bolos de chocolate, e-book de como fazer penteados de cabelo, e-book de todo jeito, digital. A gente está mostrando os melhores dos mundos para vocês, que é o livro físico. Mas se você quer começar do zero e tem pouco recurso, para ter um e-book digital, você vai gastar R$ 0 para fazer. R$ 0 para fazer. Não é isso, Patrícia? Faz sentido? Faz todo sentido. E isso é algo bem atual, né? As pessoas às vezes têm deixado. Amantes mesmo de livro, eles gostam de ter o livro em mãos, sentir o cheirinho do livro novo, né? Mas a maioria das pessoas, uma grande maioria, gostam de estar lendo, né, virtualmente. Então é algo bem bacana mesmo. E também uma dica muito importante também, que eu não poderia deixar de destacar, é a questão da imagem, Tá. né, que vai passar no livro. Eu fui muito chata, eu acho que a editora me xingou, falou assim, não, Tá. poxa, Patrícia é muito exigente. Por Tá. quê? Eu quis chamar muito atenção direto pela capa do livro Tá. e eu quis trazer algumas coisas nele, né? Por exemplo, a gente abrindo aqui, dá para ver algumas coisas que relembram, né? Esse período de pandemia, como, né, o próprio símbolo, né, da Covid-19, as máscaras, os gorros, o pulmão aqui, né, doente, já contaminado com a Covid. Então, o que que acontece? Eu quis que a imagem fosse chamativa, porque uma é igual, né? Tem o ditado que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E realmente é assim. O próprio rosto, né, da Marcado. nossa personagem, Tá marcado. é isso. Todo marcado, se o pessoal, né, vê, porque realmente isso acontecia, os nossos rostos ficavam assim mesmo, é um semblante mais triste, mais chocante, de cansaço. Então, assim, as capas que vocês forem escolher, coloquem coisas realmente que chamem a atenção daquilo que vocês querem passar, Boa. porque isso com certeza vai chamar mais atenção ainda do pessoal. Bom demais. Então, vamos lá. Falando para quem está começando, você pode ter o seu e-book digital, criar uma estratégia para vender esse e-book digital e com o faturamento do digital você pode mandar o físico, mandar ver no físico. Isso cada vez mais vai trazendo autoridade para o seu trabalho, vai gerar mais clientes para o seu trabalho, mais audiência e com isso você vai avançar muito mais. Certo? A Patrícia tem mais algumas perguntas aqui para responder, Patrícia. Olha lá. Claro. A pessoa falou que dica valiosa, Patrícia, você é muito show. Colocaram corações. Olha lá, posso fazer uma live sobre esse assunto? Acho que deve ser a questão quando está falando dos anos de aprendizado, né? Teve uma pergunta que colocaram aqui, deixa eu achar aqui. Como eu faço para adquirir o seu livro, Patrícia? Fizeram essa pergunta, vai falando aí. Como que faz para adquirir o seu livro? Ah, que bacana. Então, pessoal, se vocês quiserem o livro autografado, né, por mim, vocês podem estar me chamando pelo direct do Instagram, tá bom? Vocês podem estar me chamando pelo direct, enviar o endereço, a gente combina, né, tudo direitinho. Eu mando com o maior carinho para o endereço de vocês, viu? Tem a equipe que está cuidando a respeito dos envios. O seu chegou até rápido, né, Chegou Henrique? muito rápido, muito rápido. E, gente, de verdade, vale a pena investir? Por quê? Porque você abençoa a vida da pessoa que dedicou tanto tempo, né? Eu fico chateado nos grupos de alunos, porque a galera fica assim, ai, me manda o e-book de tal pessoa. Eu não faço isso para mim. Eu não leio o livro. O nome é pirateado, tá, gente? Eu não leio o livro pirateado, porque eu não desejo isso para minha vida. Eu acredito no dar e receber. Se eu estou dando isso para o universo, lendo o livro de pessoas que eu não paguei pelo direito dessas leituras, eu acho que isso atrai coisas ruins para minha vida. Então, eu não faço isso. A galera até compartilha, livro daqui, livro dali. Henrique, eu prefiro receber um presente, que foi esse caso, ou comprar. Henrique, mas não tenho dinheiro, então eu vou ler quando eu tiver dinheiro.
do que... Realmente. Porque o E é algo artista, o bem escritor, válido. como a Patrícia, ela merece receber, entendeu? Porque ela pagou o preço para construir, né? Não, com certeza. E assim, é um investimento grande, é um investimento assim bacana, razoável, né? E também além, né, pessoal, se vocês quiserem também adquirir pelo site, tem como também, tá na Amazon Americanas, no site Autografia. Então, se vocês jogarem no Google, vocês vão achar ele em todas as plataformas digitais, tanto o e-book quanto o livro físico, tá? Mas, né, reforçando, se vocês quiserem o livro já autografado por mim, eu envio também para vocês. Vocês podem ficar à vontade. Que bom. Patrícia, foi muito bom aqui aprender sobre como escrever o primeiro livro com você. Obrigado por aceitar o nosso convite, por vir aqui, doar o seu tempo, ensinar a galera, a nossa audiência. Muito obrigado. Eu queria que você fizesse as considerações finais aí, que você deixasse um gás para as pessoas, uma mensagem de energia positiva para que essas pessoas possam avançar aí como experts, como terapeutas 10K+. Claro, e eu gostaria de agradecer pelo convite, Henrique, foi um prazer, né? Você, meu querido professor, tenho o maior carinho e respeito por você, toda a sua equipe, que me agregou muito conhecimento, conhecimento que eu quero ajudar também, usar para ajudar muitas pessoas. E um prazer, né? O pessoal todo também acompanhando, né? Queria agradecer a Deus por estar aqui com vocês nesse momento, agradecer o pessoal lá do hospital, agradecer toda a força, o apoio, né, que cada um tem dado. E, pessoal, gostaria que vocês assim acreditassem mesmo nos sonhos, nos objetivos de vocês, né? Se é a escrita do livro, beleza. Se não é, se é outra coisa, acredite em vocês mesmos, investem, acredite no seu tempo, corra de acordo com o seu passo, que as coisas tendem a encaminhar sim, né? E o que precisar, eu também fico à disposição pelo meu Instagram. Vocês podem estar me chamando, quiser fazer alguma live comigo, um bate-papo, me coloco sempre à disposição também. E quem sabe a gente marcar mais outras lives também, né, Henrique? Vai ser um prazer para mim. Fechado. Fechado. Vamos sim. Espero que você participe também da nossa Masterclass, dia 14. Estão todos convidados. Dia 14 eu vou fazer uma super aula, uma aula especialíssima sobre como se tornar um terapeuta 10K+, ou seja, faturar R$ 10.000 por mês trabalhando 4 horas por dia, sendo um expert, assim como a Patrícia, ela é expert em um tema, inclusive ela está cada vez mais se aprofundando, escreveu seu próprio livro, já dá palestras, já, se Deus quiser, ela vai ter seus treinamentos. Ela falou que está vindo para São Paulo, né, para ter mais acesso à galera de São Paulo. Nada contra todos os outros estados, mas o dinheiro está aqui, gente. Você quer prosperar, São Paulo é o melhor lugar que existe para você prosperar e crescer. Aqui tem muita oportunidade. Então, parabéns, Patrícia, porque você está mudando o seu ambiente. Você está saindo da zona de conforto, você está se mexendo, você está indo para cima. Então, parabéns. Parabéns para quem ficou nessa live até o final. E gratidão, gente. Espero que tenha agregado na vida de vocês aí, que vocês tenham uma ótima noite. Fechou, Então, até Patrícia? mais, pessoal. Obrigado, gente. Fechou. Uma ótima noite e até amanhã, 9 horas da manhã, na nossa próxima live. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.